Amém? Salmo 133, um salmo muito conhecido. Eu falei para o Nenel que eu ia compartilhar esse salmo. Ele ficou tão feliz que ele me mandou um esboço dele. Eu falei, vou compartilhar, Nenel, esse salmo que você gosta tanto. Ele foi lá e me mandou um esboço dele, porque está no coração dele também. A gente pensa que a palavra, ela é pontual, mas a palavra encarnada, ela se torna estilo de vida, porque a gente vai compartilhando. Então ele compartilhou aquilo que Deus falou ao coração dele, abasteceu o meu coração, e eu espero que Deus te abençoe também em nome de Jesus. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, e como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Amém? Deus, fala ao nosso coração, Pai, porque a unidade, ela tem impacto em nossa vida, impacto na igreja, impacto na sociedade. A unidade, ela faz com que nós sejamos mais parecidos com a Trindade. Nos ajuda, Senhor, a entender e a colocar em prática aquilo que a gente já conhece, já sabe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Salmo 133, muito conhecido, faz parte dos 15 salmos que a gente chama de cânticos de peregrinação, ou salmos de romagem, que significa peregrinação, que é do Salmo 120 até o Salmo 134. Israel cantava esses salmos ao subir a Jerusalém nas 3 grandes festas, nos 3 grandes eventos. O primeiro evento é a Páscoa. Então o povo de Israel entoava, cantava no momento em que eles peregrinavam para celebrar a Páscoa. A Páscoa significa a libertação do povo do Egito. Segunda festa é a festa do Pentecostes. O povo de Israel, portanto, eles peregrinavam, cantavam a celebração das primícias da colheita. E em terceiro lugar, a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que traz a memória da caminhada no deserto. Nessas festas, todas as tribos, as 12 tribos de Israel, elas se reuniam em Jerusalém, e o caminho se tornava um desfile, era uma maratona, era como se fosse uma passeata, que todos juntos cantavam ao mesmo Deus. Amém? Até aí tudo bem? Do 120 ao 134, salmos da peregrinação do povo de Israel. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi escreve esse salmo no início da sua vida. Início da sua vida não, melhor dizendo, no início do seu reinado, tá? Ele escreve esse salmo no início do reinado, para celebrar uma unificação. Mas a pergunta que fica é: qual é essa unificação? Por que ele escreveu esse salmo? Rapidinho, gente, só para recapitular e contextualizar aqui. Você e eu, nós sabemos que depois do reinado e da liderança de Josué, o povo de Israel entrou em declínio. E aí a gente conhece o período de juízes. Juízes começaram a conduzir o povo, conduzir essas tribos, conduzir o povo de Israel, mas só que esses juízes eram pessoas completamente pecadoras, como a gente. Então errava, acertava e errava, aí depois esse juiz morria e voltava o caos de novo, e depois Deus estabelecia um novo juiz, e esse juiz trazia um fôlego de vida, depois morria, e aí era um ciclo de caos, de bênção, caos, de refrigério. E aí, num dado momento, o povo de Israel disse: eu preciso de um rei. Por quê? Porque as nações vizinhas têm um rei. Então Deus atende a esse
pedido do povo de Israel, e então constitui Saul como rei desse povo. Saul reinou, mas Saul não trouxe uma unidade duradoura. Saul reinou, mas causou mais problema do que solução. Então, depois da morte de Saul, Davi já estava ali quase sendo conclamado a rei, porque quando Davi é chamado pelo Senhor e ele é ungido novinho, ele é ungido como um jovem vocacionado, mas ele não ainda era rei de Israel, porque Saul ainda estava vivo, mas Saul sabia que Davi viria a reinar. Então Saul morre e Davi, ele então é rei. Mas Davi não é rei, lembra das 12 tribos? Davi não é rei no primeiro momento das 12 tribos. Davi é rei da tribo de Judá, a tribo de Judá que fica no sul do contexto de Israel. Por que Davi então é somente rei no primeiro momento da tribo de Judá? Porque o filho de Saul, Isbosete, ele reinou sobre as 11 tribos que o pai havia deixado. E você sabe e conhece a história, Saul e Davi não se batiam, porque Saul começou a perseguir Davi, e Davi sabia que ele era o rei, mas não queria confrontar Saul, mas só que Saul morreu, então Davi ele precisava reinar agora. Só que tinha um filho de Saul, e esse filho de Saul então, um camarada conhecido como Isbosete, ele então reina sobre as 11 tribos, e Davi reina sobre uma tribo só. E o que acontece, gente? Começa a guerra dessa uma tribo só contra as 11 tribos. E essa guerra, segundo o livro do profeta Samuel, segundo Samuel, é uma guerra que dizima um monte de gente. Um monte de gente. Pessoas são mortas, inocentes são mortos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi vence a dinastia de Saul. E portanto Davi toma o reinado das 12 tribos, das 11 tribos. E aí Davi consegue unificar todas essas tribos. É quando então Davi celebra. Não tem mais divisão entre a tribo de Manassés e a tribo de Judá. Não tem mais conflito entre a tribo de Ruben e de Simão. Todas as 12 tribos agora estão juntas, unidas. E aí Davi entoa esse cântico. Na minha versão é como, mas eu gosto da versão mais antiga, que diz assim: ó, quão bom e agradável é quando os irmãos convivem em união. Então Davi, ele está dizendo para mim e para você que ele está satisfeito agora. Ele está feliz, porque ele conseguiu juntar todos os pintinhos. Ele conseguiu juntar todas as tribos. Então eu quero falar, e tenho 3 lições para mim e para você, sobre o poder da união. Como a união é poderosa. E no primeiro versículo a gente vai ver a admiração que Davi tem por essa união. Ele diz assim, eu vou mesclar, tá bom? A minha versão e a versão da Almeida corrigida, tá? Que diz, ó, quão bom e agradável, e aqui na minha versão é como é bom e agradável. Mas é um olhar de admiração. Ó, sabe quando você chega em um lugar e que você se admira, você se surpreende e você fala, ó, meu Deus do céu, que legal, que da hora, que máximo. É esse o olhar de admiração que Davi tem ao ver todas as 12 tribos juntas, unidas, peregrinando e cantando cânticos espirituais. Olha como é maravilhoso, olha como é precioso, olha como é lindo ver o povo reunido. Meu tio, ele fez uma visita ontem e ele participou
do Som da Esperança que nós tivemos aqui, ele ficou tão admirado que depois minha mãe me falou que ele mandou mensagem para minha mãe, para as irmãs dele, ele falou para outros sobrinhos, o quanto ele tinha sido impactado aqui ontem, o quanto ele tinha visto uma igreja tão unida que ele não se sentiu a parte dessa igreja, ele se sentiu juntos, sendo uma pessoa que não conhece a Jesus. Porque se a gente olhar para o mundo, se você não compactuar com determinados grupos, sejam eles políticos, sejam eles por causa do time de futebol, enfim, qualquer grupo que a gente vê por aí, você e eu, talvez, nem estaremos junto com esses grupos. Porque quando a gente pensa em unidade lá fora, a gente entende que as pessoas, eles fazem seleção, eles selecionam, eles filtram quem concorda e quem discorda. Então Davi está nos ensinando que unidade tem a ver com união, não com uniformidade, porque a uniformidade traz a ideia de que a pessoa, para pertencer a um grupo, ele precisa ter a mesma característica que a minha, ele precisa ter o mesmo gosto que o meu, para pertencer à comunidade. Mas o Evangelho nos chama a uma unidade, apesar das diferenças. Então nós temos 12 tribos diferentes, unidas, vivendo juntas. E ele vai dizer: quão bom. Bom é autoexplicativo, gente, nem precisa responder. É bom viver em união. Você já viveu num ambiente de desunião, de contenda, de conflito toda hora? É bom? É admirável? Não é. Torna o ambiente mais pesado, torna o ambiente ruim, torna o ambiente desagradável, porque ele vai dizer: quão bom, qualidade que vem de Deus, porque Deus é bom. E se Deus é bom, Ele pode transformar um ambiente bom. E Ele vai dizer: quão bom e agradável. É uma experiência existencial que traz paz, traz um sabor diferente. Quando você experimenta aquela comida que o James faz, que ele coloca um tempero diferente, você come e você sente prazer, porque agradável é bom. É essa ideia que Davi está querendo trazer para a minha e para a sua vida. É um olhar de admiração, mas que essa admiração, ela pode ser vivenciada, ela pode ser percebida. Então nós somos diferentes, mas só que nós temos um propósito, nós temos um objetivo, nós temos um espírito apenas. Então ontem foi admirável, porque nós, sendo diferentes, nós tornamos o ambiente bom e agradável e admirável, porque Jesus está nesse ambiente. Não é produzido por nós, é produzido pelo Senhor, porque o Senhor é o cabeça dessa igreja. A igreja é o lugar onde a diversidade se transforma em harmonia, onde o tímido encontra espaço, o extrovertido não sufoca, e portanto o tímido, ele tem espaço para atuar, para servir. O sábio não despreza o simples, e o novo convertido, ele é acolhido com graça, com amor, com perdão. O convertido, ele é acolhido pelo maduro. Isso é admirado porque humanamente é impossível, gente. Humanamente é impossível. Se a gente olhar para a igreja aqui, a igreja do Senhor, não a nossa igreja apenas, mas a igreja do Senhor, a gente vai ver gente extremamente capacitada intelectualmente, pessoas mais simples. A gente vai ver gente com muito dinheiro, gente mais simples. A gente vai ver jovens, gente mais velhos, homens e mulheres. É só a igreja que é capaz de acolher todos. Não tem outro ambiente para fazer isso, não tem como.
Irmãos, e é tão lindo, porque eu aprendo que o corpo de Cristo, ele faz bem para a minha alma, ele faz bem para a minha alma e faz bem para a minha vida, e faz bem para a vida da minha família, e não dá para eu ficar distante desse povo, peregrinando sozinho. Não dá para a gente viver longe desse corpo, porque a gente fatalmente vai parar no meio do caminho. No mundo, diferenças geram divisão. Na igreja, diferenças se tornam testemunho do Evangelho. É como se fosse um coral, vozes diferentes, graves e agudos, mas juntas produzem algo maior do que qualquer voz isolada. Mais explícito ainda é a gente fazer uma retrospectiva de ontem. Nós começamos com um louvor, quem lembra de Diadema 1, cantando, todos na mesma voz, todos muito tranquilos, todos bem, nem se mexiam, mas todos cantando a palavra de Deus. E aí o Paulinho me coloca numa enrascada, porque eu teria que conduzir, e aí na segunda banda ele coloca a Batista. É o oposto, porque é um tom mais worship. Para quem não sabe worship, pensa numa repetição de um refrão ou de uma frase de uma música que vai. E é alto o som. Se na primeira banda estava baixinho, na segunda eles falaram, vamos testar os tímpanos da igreja. Mas irmão, se a gente ficar só na crítica, a gente não vai perder essa palavra de Davi. E eu estou falando por mim, porque eu saí. Eu falei, não estou aguentando, eu estava com dor de cabeça, foi preciso tomar uma água, porque eu já estava estudando para a terceira apresentação, estava relembrando. Mas é a unidade da igreja, a unidade na diversidade. Eles são diferentes, eles cantam, celebram diferente da primeira. Pastor, mas isso daí é o cúmulo, é muito alto. Nós estaremos com eles lá no céu, estaremos com eles. Portanto, irmãos, nós teremos essa diversidade, nós teremos essa comunhão admirável para uns. A galera fez uma fila aqui, uma torcida organizada quando a Batista entrou aqui. Percebam como é admirável para uns e para outros a gente tem um gosto diferente. É bom para uns e para outros nem tanto. Essa é a beleza da igreja. A pergunta é, por que tem tanta igreja? Porque às vezes a pessoa vem até a nossa igreja e não tem nenhum olhar de admiração, e de repente ela vai em outra comunidade de fé e fala, quão bom e agradável é aqui mesmo que eu me encontrei. É assim o corpo de Cristo. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica, tem gente que veste a camisa. Essa é a beleza da igreja. Em segundo lugar, o Davi, ele vai então aprofundar essa beleza da comunhão, trazendo as figuras da união. Pode ser, teriam figuras mais simples, Enoque? Teriam, mas Davi ele quis dificultar um pouco. Ele vai dizer assim, no versículo 2: é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Gente, a consagração com o óleo que desce e se derrama pelas barbas e desce até as vestes, porque naquela época, no Antigo Testamento, todos os judeus, principalmente o primeiro sacerdote, que é Arão, ele tinha toda uma vestimenta, tá? Então tinha toda uma regra, uma consagração, e Arão passou por tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje não é necessário a gente pegar um óleo, não gaste seu óleo para isso.
e colocar na cabeça da pessoa e desce o óleo lá. Porque nós estamos debaixo da aliança, da nova aliança, que é de Jesus. Jesus é a nova aliança. Então Jesus já ungiu a igreja, entendeu? Nós já somos ungidos. Mas Davi trouxe a experiência de Arão para dizer que esse óleo que é caro. Lembra quando a mulher embalsamou os pés de Jesus e quebrou o nardo, o perfume? Aquele perfume era muito caro. Então esse óleo aqui não é diferente, é caro, perfume caríssimo, usado na consagração sacerdotal de Arão, foi derramado na cabeça dele, escorreu por todo o corpo praticamente. Você imagina como que o camarada ficou, todo lambuzado, nossa, imagina como Arão ficou. Mas é importante, o que Davi está querendo dizer aqui, é que essa consagração de Arão simboliza integralidade, ou seja, ele foi consagrado no todo, então foi daqui até embaixo, nada ficou de fora, literalmente consagrado. E além de ser consagrado, ele ficou cheiroso, porque a fragrância era boa. E ela se espalhou, e todo mundo sentiu o cheiro, e todos perceberam: esse cara foi consagrado, esse cara é sacerdote. Quando a gente pensa na unidade da igreja, a gente pensa nesse óleo também. Esse óleo consagra a comunidade como um corpo sacerdotal. Pedro vai dizer isso. Nós somos uma nação eleita, sacerdócio real. Portanto, nós estamos consagrados, ungidos, porque Jesus fez isso com a gente. A comunhão, então, não atinge apenas um ou alguns. A comunhão, a unidade, a koinonia percorre todo o corpo de Cristo. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém deve ficar de fora. Por isso que eu acho que um dos maiores pecados é a gente fazer acepção de pessoas. E se algumas pessoas entrarem aí na nossa igreja? Pessoas que a gente vai ficar talvez admirado negativamente. Qual será a nossa reação? Porque nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para receber pessoas completamente diferentes de nós. Mas a Bíblia nos convida a não fazer acepção dessas pessoas. Porque quando a gente faz acepção dessas pessoas, a gente rasga a Bíblia. Então, Davi, ele está trazendo uma ilustração, uma metáfora de um óleo que percorreu toda a igreja, todo o corpo de Cristo. E gente, irmãos, se tem pessoas diferentes de nós, é só a gente dar uma volta na Paulista, no centro de São Paulo, nas empresas corporativas, tem muita gente diferente de nós. Diferente, eu estou dizendo, em qual sentido? Diferente no pecado, porque a gente é pecador ainda. Tem gente que tem pecados que a gente acha que é maior, são maiores do que os nossos. Tem gente diferente, tem gente que gosta de coisa diferente, tem gente que entende um mundo diferente. Então a nossa resposta diante dessas perguntas que o mundo faz é que o Evangelho tem poder para salvar essas pessoas também. Só que Jesus falou que a gente seria conhecido, o amor dele, a graça dele seria reconhecida através da união, através do partir do pão, através da unidade. Se a gente conviver bem, se a gente se amar, se a gente se perdoar, as pessoas vão olhar e vão falar: tem um lugar que eu não vou ser apedrejado, tem um lugar que as pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou, só que eu não vou continuar com o mesmo erro, porque as pessoas veem como elas estão, mas só que o Evangelho nos convida a uma transformação. Então as pessoas precisam ver em nós, na igreja de Jesus, a esperança de uma família que ela nunca teve. E só é possível na unidade, só é possível na koinonia,
Só é possível quando a gente sofre as dores um do outro. Se a gente consegue, no mínimo, trazer dignidade para o outro. O Cris, eu acho que está lá na portaria, né? Cris está aí. Pode ficar sentado aí, Cris. Fique em paz, irmão, calma. Só vou trazer uma ilustração de como é precioso, Cris, ter você com a gente. Por quê? O Cris fez aniversário semana retrasada. Já aconteceu isso com a Beth também, em relação a Mandinha. O Cris fez aniversário semana retrasada, e aí o Cris vem todas as quartas-feiras para o culto de oração. E aí, no culto retrasado, eu fiz a pergunta para ele: como é que foi seu aniversário, Cris? Aí ele falou: foi bem e tal, mas eu queria falar uma coisa para você. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que aconteceu? Cris do céu. Aí eu falei: fala aí, Cris, pra gente orar já, né, Enoque? A gente já ora, compartilha o problema junto já, né? Que às vezes o pessoal pode achar que eu tenho superpoderes, né? Mas eu não tenho. Então compartilha junto, que a gente tem para resolver juntos. Aí ele falou: então, eu queria fazer um bolinho aqui na igreja. Falei: ótimo, cara. Aí o Rubens deu a ideia da quarta-feira. Falei: melhor ainda. E a gente fez um bolinho na quarta-feira para o Cris, cantamos parabéns, e eu tenho certeza que ele nunca mais vai esquecer, porque o que ele não tem lá fora, nós podemos proporcionar aqui. E eu não estou dizendo que a gente vai virar uma ONG e vai ficar fazendo aniversário para todo mundo, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós olhamos para o vulnerável, para o necessitado. Nós olhamos para aquelas pessoas que não têm, talvez, condições de celebrar uma festa de aniversário. Nós podemos fazer isso aqui, em nossa casa, na casa de alguém. Nós podemos fazer isso, porque nós somos integral. Nós não só vivemos de palavras, nós também vivemos vida na vida, convivência. Esse óleo é fragrância, é cheiro bom, é aquele perfume que você tem, que você acha maravilhoso. E quando você chega no ambiente, alguém fala do seu perfume. Sabe esse perfume que você acha maravilhoso? É esse o perfume de Cristo que eu e você devemos compartilhar. O mundo precisa sentir o cheiro de Jesus em nós. O mundo precisa sentir um aroma que sobe. O mundo precisa sentir essa fragrância de Jesus. Irmãos, no versículo 3, a gente vai ver uma outra ilustração, porque Davi vai dizer que o versículo 1 quando o povo vive unido, é algo admirável. No versículo 2 ele vai trazer dois exemplos, um exemplo, melhor dizendo, sobre como essa unidade ela impacta o mundo, esse óleo, essa fragrância, porque a comunhão da igreja, ela é necessária, e isso impacta o mundo lá fora. E aí no versículo 3 ele vai trazer uma outra ilustração muito interessante. Ele vai dizer assim: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aqui é uma parte mais geográfica, e eu não trouxe nenhuma imagem, mas imagina esse Monte Hermon, imagina ele lá no topo do nosso mapa, como se fosse a Amazonas. Está lá, esse Monte Hermon, e ele tem uma fragrância, ele tem abundância, ele refresca, ele é refrescante. E aí o Davi vai dizer que ele desce até Porto Alegre. Porto Alegre é Sião. Sião, em contrapartida do Monte Hermon, Sião, Jerusalém, é uma terra árida, seca, sequíssima. O que ele está querendo dizer? Que a unidade, a união, ela é compartilhada
na prática, os dons são distribuídos, a misericórdia ela é estendida ao próximo, ou seja, do Monte Hermon desce a refrescância, desce a água até Sião, da Amazonas desce a água, desce o refresco até Porto Alegre. Ou seja, a comunhão da igreja, irmãos, é um refrigério em meio a um mundo árido, seco. Quando nós nos reunimos em unidade, a graça de Deus rega corações secos. Onde o mundo só gera cansaço, performance, onde o mundo só gera individualismo, a comunhão traz vitalidade, esperança e fecundidade. Pense em alguém que chega à igreja quebrado pelo trabalho, cansado por outras demandas também, pelos problemas familiares. Aí quando ele vê a igreja reunida, o povo de Deus, ele encontra oração, abraços que curam, ele compartilha os problemas. Esse é o orvalho que desce e alcança os corações. E nós fazemos parte desse orvalho. Porque o orvalho ele vinha de fora e chegava até Sião. A unidade da igreja vem de Jesus, passa por nós, que é obra do Espírito, e chega até os outros. E ele vai dizer que ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Ali aonde? O ali é crucial e determina tudo aqui. O ali é o espaço da comunhão, que a bênção de Deus é estendida. Irmãos, que o ali seja na sua casa, que o ali seja aqui, que o ali seja no seu trabalho, que o ali seja com seus filhos, que o ali, que significa a bênção do Senhor, esteja sobre nós. Não apenas a unidade do Senhor não é apenas uma convivência temporal, é uma convivência e uma unidade eterna. E para a gente concluir, irmãos, a unidade da igreja é um sinal do reino e uma antecipação do céu, porque nós viveremos assim por toda a eternidade, nós ficaremos juntos. Ou seja, onde há comunhão, há testemunho. O mundo olha e vê algo diferente. Onde há unidade, há poder do evangelismo. Não porque somos iguais, mas porque somos um em Cristo. Irmãos, o óleo aponta para Cristo. O óleo aponta para Jesus. Jesus é ungido, Messias significa ungido, sobre quem o Espírito foi derramado sem medidas. João 3,34. Jesus é quem unge a igreja. O orvalho aponta para Jesus também. Cristo é a fonte de água viva, que rega o deserto do meu e do seu coração. A vida eterna é Ele. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Assim, só é possível essa comunhão porque Cristo nos reconciliou com Deus e nos reconciliou uns com os outros. Irmãos, que você possa celebrar essa família que você tem, essa família espiritual mesmo, que você possa olhar com graça e misericórdia quando a gente errar, quando a gente falhar, que você não desista dessa família, porque nessa família você encontra direcionamento, você encontra entendimento. Que todas as vezes que a gente se encontrar, não só aqui aos domingos, mas quando a gente se encontrar fora das quatro paredes, que a gente possa olhar e dizer: ó quão bom e agradável é viver em união, ó quão bom e agradável é ver que a minha filha tem amizades espirituais, tendo 4 anos de idade. E já diria um amigo meu presbiteriano, ele disse assim: eu só oro para os meus filhos
casarem com os filhos dos meus amigos. Eu peguei essa oração para mim. Vai casar com família, em nome de Jesus, família que eu conheço. Por quê? Ó, quão bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Porque eu conheço, eu convivo junto. É do meu ciclo de amizade. Irmãos, é maravilhoso. E eu faço das palavras do Nenel as minhas. Não há nada melhor quando nós, juntos, apesar dos problemas, juntos, olhando para Jesus. Juntos, um dando a mão para o outro. Ninguém fica para trás, ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Nós somos um só. Um compartilha com o outro. Um tem responsabilidades diferentes do outro. E nós juntos, nós vamos perfumar esse bairro com o perfume de Cristo. E as pessoas vão sentir o cheiro e vão falar: quão bom e agradável é a união dessas pessoas. Foi isso que eu vivi ontem, e é isso que eu vivo todas as vezes que eu encontro vocês. Eu digo isso no meu coração. Como é bonito, como é admirável, como é precioso, como é maravilhoso, como é incrível. É assim que a gente vai fazer quando a gente encontrar Jesus. A gente vai se admirar. Que Deus nos ajude então, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Hoje eu partilhei aquilo do meu coração de uma maneira mais contida, porque eu estou reverberando ainda tudo que a gente viveu ontem. Que Deus nos abençoe. Abaixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado porque é a Tua palavra que faz. Obrigado porque é muito maravilhoso o Teu povo reunido, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é a Tua palavra que nos direciona, nos ajuda. Obrigado porque a unidade, ela transforma. A coinonia, ela transforma. E a gente, Senhor, eu tenho para mim que a gente nasceu para ser família, Senhor. Está no nosso DNA, Senhor. Porque a gente, tudo que a gente faz é olhando para o todo. Ó Deus, obrigado por cada família, cada irmão e irmã dessa igreja. Muito obrigado, te louvamos, ó Deus, e pedimos para aqueles que talvez estão indecisos, aqueles que estão buscando, ó Deus, uma família para pertencer, que aqui seja o local, porque talvez nós não seremos perfeitos, também nós nem almejamos isso, mas a gente só quer viver como família, assim, família que ama, que perdoa, família que tem diferenças, mas que caminha, porque Jesus está com a gente. A gente não faz isso porque a gente quer ser melhores ou reconhecimento. A gente faz isso porque a gente ama o Teu povo, Senhor. Nós amamos a Tua igreja, nós amamos porque o Senhor é o cabeça dessa igreja, e nós te damos graças a Deus mais uma vez por tudo que nós temos vivido como família, como igreja. Muito obrigado porque nós estamos unidos agora debaixo do sangue do Senhor. Abençoa o coração de cada irmão, cada irmã, que eles sintam a Tua presença, o Teu amor, a Tua graça. Nós sejamos uma comunidade de acolhimento, de perdão, espaço onde as pessoas vão se desenvolver, vão crescer. Muitas pessoas tiveram vidas transformadas aqui, Senhor, ao longo desses 46 anos. Muitas pessoas se desenvolveram na igreja local, porque o Senhor permite que a gente desenvolva dons e talentos, e a gente vai para o mercado de trabalho, a gente vai para a faculdade, a gente vai fazer o Teu nome conhecido em outras esferas, porque nós tivemos oportunidade aqui, Pai, e a gente quer continuar
oportunizando muitas pessoas para desenvolver, para crescer, para amadurecer. É esse o lugar, Senhor. É na tua família que o crescimento acontece. Então nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar com um louvor.